pessoal, tudo bem? O meu nome é Genilson, eu sou assessor de investimentos da Conta Black e membro do Comitê ESG da Genial Investimentos. Esse é o Genial, um programa onde falamos sobre inclusão e diversidade no mercado de trabalho. E nessa temporada, como co-host, temos Sérgio Al, fundador da Conta Black. Olá, tudo bem, Genilson? Prazer estar contigo mais uma vez e vamos embora que agora só vai ter pedrada. E nesse episódio de hoje, temos uma grande convidada, Ana Fontes, fundadora do Rede Mulher Empreendedora. Tudo bem, Ana? Nossa, que honra estar aqui hoje. Eu vou me chamar de Ana Ol. Sérgio Ol, Genial. Adorei. Mas, Ana, pra gente é um prazer incrível ter você aqui. Até posso falar que os dois bancos, né, tanto a Conta Black como a Genial Investimentos, a gente queria muito trazer você e ter esse momento de conversa, de bate-papo. Até trazendo um spoiler, né, para quem não conhece muito a história, você impactou não só as vidas das pessoas ali que você ajuda no Instituto, mas também de pessoas do alto escalão do mercado financeiro. Olha! Tem ali uma audiência, um poder aqui muito bacana. E trazendo mais para esse ponto, né, como essas pessoas já te conhecem, agora a gente quer fazer com que mais pessoas te conheçam. Então, por favor, nos diga quem é Ana Fontes. Olha, que pergunta difícil. Bom, eu sou uma empreendedora social, mas trabalhei também no universo corporativo durante boa parte da minha vida, né? Eu trabalhei em grandes empresas, fui executiva durante todo esse processo, né, de organização desse ambiente corporativo. Em 2007, eu pedi demissão dessa grande empresa que eu trabalhei quase 18 anos e me joguei, né, no mundo empreendedor. Foi a minha primeira incursão nesse ambiente empreendedor. Deu tudo muito errado. É bacana a gente falar sobre isso, as pessoas só gostam de falar do que deu certo. Mas deu tudo muito errado nesse começo. Eu tive sociedade por amizade, enfim, dá para fazer só um programa só sobre o que deu errado, tá tudo e é tudo bem falar sobre isso. Mas durante esse primeiro negócio, eu fui selecionada para participar de um programa na época, que era um programa social, eu não tinha dinheiro para pagar, que capacitava mulheres que eram donas de pequenos negócios na FGV. Era um curso de 3 meses, 2 dias inteiros por semana, era sexta e sábado o dia inteiro, onde você aprendia sobre gestão, sobre organização financeira e tudo mais. E eu fui uma das selecionadas. E na primeira semana de aula, os coordenadores do curso falaram: olha, vocês são as 35 privilegiadas que foram aprovadas para esse programa. E eu lembro que aquilo me deu um sentimento bom, que eu fui escolhida, mas aí ele falou: olha, nós tivemos mais de 1.000 inscrições de mulheres tentando participar desse programa, e aquilo me deu um certo incômodo. Na segunda semana, eu fui conversar com esses coordenadores e eu falei: não dá para a gente ajudar as mulheres que não passaram de alguma forma? Eles falaram: a gente não tem recurso, a gente tem recurso para as 35. E aí eu tive a ideia de começar a escrever o que eu aprendia lá na sala, para ajudar essas outras mulheres e pedir, na época, para eles mandarem para as 1.000 que tinham feito inscrição. E eles toparam. E aí eu chamei esse blog, que tinha um símbolo laranjinha, eu nem lembro o que era a ferramenta, faz muito tempo, gente, faz quase 15 anos. E aí eu comecei a escrever o que eu aprendia na sala de aula, o blog se chamava Rede Mulher Empreendedora, só que eu traduzia o que os professores falavam. A linguagem mais sofisticada, eu traduzia numa linguagem mais simples, que era o dia a dia que eu passava nos negócios. E para minha surpresa, eu fui tocando o curso, fui escrevendo o blog, eu escrevia à noite, de final de semana. Eu tinha esse primeiro negócio, que era uma plataforma de recomendações positivas, e tinha um espaço de coworking, porque a gente não gosta de ter poucos negócios ao mesmo tempo, né? Sim. Mulher quer ter vários. E aí, para minha surpresa, eu terminei o programa, e aí 6 meses depois que eu terminei o programa, eu fui olhar lá na ferramenta do blog, que tinha um negócio que chamava, acho que era RSS, na ferramenta, e tinham 100.000 pessoas me acompanhando naquele blog. Falei: gente, como que aconteceu isso, né? De 1.000 para 100.000. E aí as mulheres que recebiam as minhas informações passaram para outras mulheres que passaram para outras mulheres. E aí eu me vi ali muito feliz com aquele negócio, que não era um negócio, né? Eu fazia à noite de final de semana, e aí me deu a ideia de transformar aquele blog num negócio social, que era um conceito novo na época também. Ninguém falava sobre negócio social, sobre rede. E aí eu fui estudar aquilo, e resumindo uma história longa numa história curta, o que eu fiz? O Elogia Aqui, que era a plataforma positiva, eu vendi para uma outra empresa,
o coworking, uns 4 ou 5 anos depois eu fechei a operação e me dediquei exclusivamente à Rede Mulher Empreendedora para transformar num negócio. De lá para cá se passaram 15 anos, né? A gente vai entrar esse ano, vamos completar 15 anos, e a gente tem 1,5 milhão de mulheres conectadas diariamente na rede, né, em todos os nossos canais. A gente já impactou a vida de mais de 10 milhões de mulheres e nós trabalhamos com educação, mentoria, conexão e acesso a recurso financeiro para as mulheres. Então, assim, dando uma mega resumida, é isso, uma mega resumida. Exatamente por isso que eu falei que hoje é pedrada. Uma mega Primeiro porque eu sou resumida. seu fã, Ana. Ai, meu Deus! E não só eu, todo o time da Conta Black, a gente tem acompanhado a sua trajetória durante muito tempo. E um dos pontos que você citou aqui é empreender, às vezes, é uma opção. Mas a pergunta que me vem à mente é: quando você resolveu sair do mundo corporativo, já estava na sua mente empreender ou empreender veio à força? Foi a fórceps. Porque eu não sabia direito, eu só sabia que eu não queria mais ficar naquele ambiente corporativo. Imagina assim, eu sou uma mulher de origem negra, nordestina. Eu, na época, morava na periferia de Diadema e as pessoas falavam muito mal, né? Então eu tinha todas essas combinações que no ambiente corporativo que eu vivia era um ambiente Sim. bastante tóxico, né? Então eu pedi demissão, não porque eu não gostava do trabalho, eu pedi demissão porque eu não conseguia mais me enxergar ali. Era uma luta diária, né, contra um sistema, um modelo que eu achava que conseguia vencer, mas depois eu fui percebendo que não conseguia vencer. Então, assim, eu saí, quando eu pedi demissão, eu queria viver outras coisas, eu queria pensar em outros modelos, eu queria enxergar o que era o mundo além do ambiente corporativo, mas eu era muito inocente. Eu tinha conta para pagar, boleto para pagar, filhas para sustentar, eu tenho 2 filhas e era muito complexo. E aí eu não queria muito me jogar no ambiente empreendedor, eu queria pensar o que eu ia fazer. Só que aí as coisas foram acontecendo, né? Ah, vamos abrir um negócio, sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem entendimento do que seria um negócio na época, eu me joguei nesse universo. Mas de verdade foi muito duro, porque na época, isso há 15, 16 anos atrás, não tinha ninguém para te orientar. Eu ia nos eventos de empreendedores e eu não me enxergava, só tinham homens Sim. brancos nos eventos. E assim, eu tinha vergonha às vezes, eu não sabia direito o que eu falava, como que eu falava. Tive inúmeras situações de discriminação por ser mulher, tudo mais. Então, assim, não foi um processo fácil. Eu fui, na verdade, empurrada para esse ambiente, como boa parte das mulheres era. Assim, depois eu fui aprendendo a navegar, né? E não é glamorizado como as pessoas mostram, gente. Assim, é muito ruim o jeito que as pessoas mostram o empreendedorismo. Não é glamorizado, é cheio de perrengue. Muitas vezes eu fui dormir e falei: amanhã eu fecho, amanhã não tenho dinheiro para pagar as contas. E fiz várias coisas para sobreviver, porque não tinha outros caminhos, sabe? É muito duro. E eu acho que é importante a gente falar sobre essa dureza também. A gente sabe que empreender não é sorte, não é um caminho fácil de se trilhar. A gente tem que errar para aprender. Sim, sim. E quanto mais, eu acho que quanto mais, eu chamo de marcadores sociais, né? Eu acho que fica mais difícil, né, para você empreender. Para um homem branco empreender, não é que é fácil, é difícil também, mas imagina se ele é um homem branco de classe média, privilegiado, ele vai ter uma situação. Se ele é uma mulher negra que veio da periferia, que não é herdeira, não tem nenhum colchão financeiro, porque a maioria não tem colchão financeiro, não tem estrutura, e se joga, é muito mais difícil empreender. Então eu falo que quanto mais marcadores sociais você tiver, mais difícil vai ser sua jornada. Não é que deveria ser assim. É assim porque nós vivemos nessa realidade. E a gente precisava mudar. Eu não queria que as mulheres que eu atendo lá na rede passassem pelo que elas passam. Porque é muito duro, é muito difícil. Porque além da jornada de empreender, que já é dura, você ainda tem a jornada dos filhos, da família, de todos os processos que a gente vive sociais de discriminação e de julgamentos, né? Sim. Então adiciona tudo isso, fica uma jornada pesada, como você disse, é uma pedrada. E aí, é legal essa história. Você deu uma breve resumida, mas já dá para sentir o quão emocionante foi
Uhum. e gratificante também. Mas vamos lá. Era um blog, até um momento despretensioso, você queria passar informação para outras pessoas, para realmente. Você já entendeu uma dor que existia, que você tinha essa dor, Sim. e tentou ajudar a resolver essa dor. Isso é o mais bruto do empreendedorismo ali, né? Sim. Resolver uma dor em comum. E como é que esse blog, pô, virou um negócio? Qual foi o próximo passo? Pô, tô escrevendo aqui, a galera tá lendo aqui meu Bom blog. ponto. Como é que eu vou colocar aqui para impactar mais? Como é que foi essa transição e até se tornar ali a rede mesmo, o instituto? Boa pergunta, Genilson, porque assim, no começo era tiro, porrada e bomba. Não tinha modelo de negócio claro. Na época, blogs não se monetizavam. E eu olhava para o modelo de negócios sociais e não conseguia enxergar como é que a gente ia fazer para monetizar. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito orgânica. Eu não estou falando que acontece assim com todo mundo. E eu lembro que quando o blog tinha 300 mil pessoas acompanhando, quando a rede tinha 300 mil pessoas acompanhando, isso nós tínhamos acho que uns 3 anos, e não tinha conta, a conta não fechava. A minha formação inicial é marketing e comunicação. O que eu fazia para poder sobreviver? Eu vendia consultoria para outros pequenos empreendedores para poder sobreviver, para pagar as contas, porque a rede não dava dinheiro, não tinha modelo de negócios definido. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz, e eu gosto de falar sobre isso, não é para mostrar perrengue, mas para falar o quanto é difícil, esses primeiros anos são muito difíceis. Eu lembro que eu tinha a escola das minhas filhas, eu não tinha como pagar a escola, eu estava devendo acho que 6 meses da mensalidade das duas, e aí um dia eu fui tentar saber quem era a dona da rede de escolas onde ela estudava. Descobri, marquei uma audiência com essa dona e cheguei lá com uma proposta para ela. Eu falei, olha, o seu site é ruim, suas redes sociais são ruins, você está se posicionando mal, a sua marca está muito ruim, está muito antiga, e eu tenho uma solução para tudo isso, para melhorar todo o seu posicionamento de marca para sua escola. Levei uma proposta, um projeto, eu falei para ela, isso não vai te custar nada. A mulher olhou assim para mim do tipo, que é isso, né? Pegadinha. Que coisa aí! Eu falei para ela, eu vou dar consultoria para você uma vez por mês, durante 24 meses, em troca da mensalidade das minhas filhas. E eu fiz isso. Durante 24 meses eu dei consultoria de marketing para a escola das minhas filhas em troca das mensalidades. Então, assim, no começo, tudo isso para dizer assim, no começo não foi nada fácil, eu não tinha modelo de negócio definido. Não conseguia fazer publicidade, porque não tinha ainda relevância suficiente para publicidade. Todo mundo falava para mim, cobra das empreendedoras, cobra das mulheres, se você cobrar R$1, R$10, você tem 300 mil, elas vão te pagar. E eu tinha no meu coração, aí é uma coisa muito de percepção, né? Que eu não queria que fosse um impeditivo não ter dinheiro para pagar, a ter acesso à informação. E eu nunca quis. E até hoje a rede é assim. Eu não queria cobrar das mulheres. Eu queria ter algum outro modelo de negócio. Fiquei batendo na tecla. Fui muito criticada por vários especialistas na época. Falaram, você tem que cobrar delas, você tem que cobrar delas. Nunca cobrei e não cobro até hoje. E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu acho que eu tenho que cobrar das empresas que queiram informação ou que queiram falar com essas mulheres. Só que eu não sabia direito como é que eu chegava. E aí teve uma primeira empresa que nos procurou, uma entidade, que é o Sebrae, não tem problema nenhum falar sobre eles, que nos procurou oferecendo ajuda, eles não ofereceram dinheiro. Ele falou, eu te dou espaço para você fazer os eventos, eu te dou toda a infraestrutura, e foi assim, e é assim até hoje, eles nos apoiam até hoje. E aí veio a primeira grande empresa falar, olha, eu achei vocês no Google. Falei, gente, o que é isso? Orgânico tudo. E eles falaram assim, nós estamos construindo um programa para mulheres e a gente queria contratar a sua consultoria. Foi o meu primeiro cliente. Não vou falar quem é, porque... E aí eles falaram assim, olha, faz um orçamento, uma proposta de uma consultoria para criar um programa para as mulheres que são nossas clientes. Fiz o orçamento, mandei. A diretora dessa empresa é minha amiga hoje. Aí eu mandei, 2 dias depois ela me respondeu, proposta aprovada. E aí eu não dormi, porque eu falei, eu fiz o orçamento errado, cobrei pouco, porque ela aprovou muito rápido. Sem objeção, sempre pensou, poxa, podia ter conseguido mais. Né? Ela podia ter pedido desconto, nem nada, mas enfim, ela aprovou a proposta, comecei a fazer, e aí na semana seguinte aconteceu um negócio muito engraçado pra gente que é empreendedor. Ela falou, nossa área técnica vai falar com você para pedir para aprovação do contrato com o seu jurídico e pedir para o seu financeiro aprovar a parte financeira, o pagamento e tudo mais. Eu não tinha nem jurídico, nem financeiro. Eu keep. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma brilhante ideia, eu criei e-mail genérico, financeiro,
e jurídico, Já fiz que muito vinham isso. para mim Já fiz muito isso. Hackear sistemas, o que a nossa querida Fernanda Ribeiro fala. hackear o sistema. Fernanda maravilhosa, é sobre isso. Hackear os sistemas. E eu criei e-mail jurídico, aí eles mandaram um contrato de 50 páginas que eu aprovei. Aprovado. Aprovado, meu jurídico aprovou. E o financeiro também aprovei, porque vinha para o financeiro que era eu mesmo. Então, assim, fui aprendendo. Mas esse primeiro cliente fez a diferença, porque ali eu pude entender. Aí, óbvio, coloquei o logo deles no começo, no site, divulguei na época, né? Para poder atrair outros clientes. E foi esse o nosso primeiro modelo de negócio e é o nosso principal até hoje. São grandes empresas, fundações e organizações que aportam dinheiro para a gente, ou através de doação, ou através da criação de projetos, para que a gente consiga ajudar as mulheres. Eu brinco, não sei nem se essa metáfora é muito boa, que a gente é meio Robin Hood, sabe? Que a gente tira, né, das grandes empresas para oferecer para as pequenas empreendedoras, porque Sim. eu acho que para elas é importante. E aí a gente, com esse recurso, a gente dá educação, a gente dá mentoria, a gente conecta, porque para as mulheres é muito importante, e a gente dá recurso financeiro. Há 4 anos, a gente dá recurso financeiro através de microdoações, que variam de R$ 1.000 a R$ 10.000. É como se fosse um capital semente que a gente dá a fundo perdido, e a gente já repassou, através de microdoações, mais de R$ 40 milhões. É Nossa, uma loucura. nossa, maravilha. As pessoas perguntam isso pra gente, como é que vocês fazem isso? A gente faz uma microdoação, a gente dá um cartão a essa mulher lá, um cartão de benefício, e oferece para ela essa microdoação, que ela pode usar como ela quiser. A gente não obriga nem ela a reportar, porque a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente acredita na educação financeira que a gente está dando para elas, e através disso ela usa o cartão como ela quiser, para ela comprar insumos, para ela usar para divulgar, para ela criar um site, o que ela quiser. Entendi. Então, é um modelo bem legal. Você ensina a pessoa primeiro e Sim, depois, pô, entendi que teu negócio ali precisa de uma ajuda para dar aquela respirada, sim. que muitos negócios precisam. Acho que praticamente todos os pequenos negócios precisam dessa ajuda ali, desse auxílio. E aí você dá o auxílio para ela realmente dar aquele fôlego, né? Dar aquele acelero, né? Sim, não é para todas, porque a gente não consegue, porque imagina, eu tenho 1,5 milhão que se conectam diariamente. Não dá para a gente oferecer o recurso para todas. A gente faz um processo seletivo. Então, elas podem participar de todo o processo, mas para o recurso financeiro, às vezes a gente tem projeto que começam com 30 mil mulheres sendo capacitadas, depois 1.000 delas recebem mentoria e depois 100 ou 200 delas recebem recurso financeiro. Essa é uma das grandes tristezas nossas, Sim. né? Porque selecionar é muito difícil. E a maioria das mulheres são mulheres em situação de vulnerabilidade social. A gente está em 2.000 municípios. Nosso maior foco de atuação é a região norte e nordeste. Sim. Essa é onde a gente trabalha mais pesadamente, que é onde você tem mais dificuldades. Onde você tem mais dificuldade, a gente consegue ajudar. Mas é muito duro quando a gente recebe, às vezes, a gente faz o processo seletivo, e aí você seleciona 100, 200 mulheres, e às vezes tem 1.000 que se inscreveram para receber o recurso. Aí você fica com dor no coração. A gente estabelece os critérios, porque o recurso é finito, é limitado, e a partir desses critérios você faz a distribuição do recurso. É duro, mas é o que a gente tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, quando você vê depois a mulher, porque elas adoram mandar videozinhos, mandar mensagem, olha o que eu estou fazendo com o dinheiro. Comprei semente para fazer plantação, porque você tem microprodutoras rurais. Olha, eu comprei uma impressora e agora estou conseguindo fazer as etiquetas que eu preciso lá para o negócio. Olha, eu comprei produto para fazer bolo, comprei massa, comprei um liquidificador, comprei uma batedeira. É nesse nível que a gente trabalha lá. Então é muito bacana quando você vê que ela pega, aprendeu, ela tem o acompanhamento e ela usa o dinheiro para poder melhorar a vida e o negócio dela. Então, pode ir, Sérgio. Não, pode continuar. Então, não, pensando aqui até em ajudar. Então você recebe o recurso, com esse recurso você dá educação e para algumas você consegue conceder ali um valor a fundos perdidos. Então Sim. vou utilizar. Na minha visão, assim, mais lógica até, de 1 mais 1 é igual a 2. Se você tiver mais doações de grandes empresas, mais mulheres são impactadas. Sim, sim. Como uma grande empresa consegue chegar até o instituto e falar, poxa, eu quero doar?
Como que ela faz? Qual é o passo a passo? Com quem que ela fala? Eles nos procuram através dos nossos canais sociais. A gente tem um e-mail que chama Aliados, que é para grandes empresas, fundações e organizações, Aliados RME, onde as empresas nos acionam. E assim, como é que a gente faz com as grandes? Tem empresa que simplesmente fala: eu quero fazer uma doação. Uhum. Quero doar o dinheiro, pronto, acabou. Não tem nenhum projeto envolvido, ela doa o dinheiro. É o que a gente chama de recurso não carimbado. Para organização social, esse é o melhor recurso, porque aí você consegue desenvolver projetos de acordo com a necessidade, distribuir regionalmente, inclusive com a melhor forma de fazer. Tem as empresas que falam assim: olha, eu quero trabalhar com mulheres na área de alimentação, porque a empresa é da área de alimentação, quer que a gente desenvolva um projeto, nos contrata para a gente desenvolver esse projeto, a gente desenvolve esse projeto, a empresa paga, e no projeto a gente tem a capacitação, a mentoria e o recurso financeiro. Esse é um outro modelo que as empresas trabalham. A maioria trabalha nesse modelo, né? Nos contratam para o projeto e dentro do projeto a gente estabelece o recurso. Então esse é o modelo mais contratado. E a gente tem um outro modelo que esse recurso, a maior parte do nosso recurso hoje vem de fora do Brasil. Mais de 40% dos nossos recursos são doações internacionais, que é uma fundação, uma organização fala: eu quero trabalhar com a causa das mulheres, reconheço na Rede Mulher Empreendedora e no Instituto uma organização séria que faz esse trabalho há muito tempo, quero doar um recurso para vocês e tenho algumas diretrizes. Essa fundação tem algumas diretrizes. Eu quero ajudar mulheres do Norte e Nordeste, ou eu quero ajudar mulheres da região Norte, ou eu quero ajudar mulheres de determinados segmentos. Às vezes vem alguns direcionais. E essas doações a gente usa para ajudar essas mulheres. Então esse é um outro modelo. E um outro modelo que a gente tem é patrocínio. As empresas falam: eu vou patrocinar um evento, uma ação, alguma ação de divulgação de vocês e vou contratar vocês e vou fazer esse patrocínio. Então, hoje é assim que a gente trabalha com as grandes empresas. Não é um processo simples, não é um processo fácil, porque mesmo nós temos, a rede fez 14 anos esse ano. Nós temos 14 anos de existência, temos todas as certificações nacionais e internacionais, somos signatários do Pacto Global, somos signatários da ONU Mulheres, enfim, há 2 anos a gente está no ranking das 100 melhores ONGs do Brasil, o que não é fácil, que é um processo demoradíssimo para você ser aprovado. Então, assim, a gente tem todo esse lado. Nós temos auditoria externa, o Instituto é auditado desde 2018. Mesmo assim, não é um processo fácil captar recurso, né? A gente tem uma estrutura, tem uma equipe lá que faz captação de recurso, e de um outro lado, eu tenho uma equipe que faz a avaliação de impacto. Isso é muito importante, porque através das avaliações de impacto, eu mostro para as empresas: olha, esse dinheiro que você deu aqui serviu para impactar tantas mulheres e o resultado desse projeto gerou isso. Olha, as mulheres estão mais autoconfiantes, elas aumentaram o faturamento, elas formalizaram mais os negócios, elas geraram mais emprego, que esses são os indicadores, a maioria dos indicadores que a gente usa. E com isso eu consigo mostrar para essas empresas que elas podem continuar investindo, porque eu estou mostrando tudo. O dinheiro entrou aqui, mas ele está saindo aqui, gerando impacto na vida dessas mulheres. A gente tem feito isso, mas mesmo assim é duro, gente. É o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? A gente tem que investir nessas comunicações Sim, para que as empresas continuem nos vendo os resultados, os sim, impactos que são gerados, para que elas possam estar mais impelidas em continuar apoiando, né? Mas aí que vem a grande dúvida, né? De um tempo para cá se falou muito ESG. uhum. A gente já faz ESG já há 14 anos, né? 14 anos, não Assim, tinha nem esse nome. e as empresas não viam muito valor sobre impacto e Uhum, lucro, né? Negócios que sim. geram impacto e lucro. Hoje, fazer parte do Pacto Global e essa tese do ESG está muito em voga. Você tem sentido alguma diferença? Ou as empresas elas têm olhado o S com mais frequência, como uma forma de ter um status report interno ali, olha, a gente tem apoiado projetos, ou as empresas ainda vê como marketing, não sei. Essa é uma pergunta que eu me faço e na maioria das vezes eu tenho que perguntar para o outro lado, né? Como tem sentido isso? Não, eu acho muito bacana essa pergunta, porque assim, sempre surgem siglas novas, modelos novos, né? Eu acho que isso faz parte do nosso ambiente de negócios, né? O ESG agora está muito em evidência, todo mundo falando. Eu sou membro do Conselho do Pacto Global.
global, né? E isso a gente vive o dia a dia lá falando sobre ESG. Eu sou otimista, porque eu acho que todo empreendedor tem que ser otimista, porque se não for otimista não dá para ser empreendedor. Empreendedor pessimista eu acho bem difícil, não existe. Mas eu vejo assim, tem algumas empresas que evoluíram bastante no entendimento do que é o ESG ou ESG, especialmente da questão social. A questão social sempre foi vista como uma coisa assim, ai que legal, eu estou aqui fazendo um negócio social, eu estou aqui fazendo uma doação, eu estou aqui olhando para a comunidade do entorno, mas nunca atrelado ao negócio. Eu acho que o ponto agora que está ganhando um pouco mais de consciência é que ESG ou o social do ESG tem que estar pautado na estratégia do negócio. E aí eu vejo algumas empresas caminhando para isso, ainda algumas a passos lentos, algumas um pouco mais conectadas e mais ligadas, e entendendo que elas não podem usar esse recurso ou olhar para o recurso do ESG como sendo um recurso de comunicação e marketing. Mas não vou dizer para vocês, nem mentir para vocês, que a gente ainda não vê até hoje várias empresas ainda falando, olha, eu quero fazer um projeto bacana aí para as mulheres, porque eu quero fazer uma campanha no mês de março para falar desse projeto que a gente está fazendo agora. A gente vê ainda, né? Mas eu acho que é um processo evolutivo. Eu acho que a maioria das empresas vai olhar que não adianta não ser verdadeiro no que você está fazendo. E ESG é sobre ser verdadeiro. Você tem que ter materialidade, você tem que olhar para os seus processos, você tem que conectar o ESG com a estratégia de negócio. Isso vale para tudo, para a diversidade, para o social. Eu estava fazendo um debate outro dia, porque eu vejo muitas empresas, por exemplo, contratando head de diversidade, né? Normalmente contratam uma mulher negra, e aí contrata a mulher negra para ser head de diversidade, mas não coloca, não dá verba, não dá orçamento para essa mulher, não dá estrutura para essa mulher e não coloca essa mulher na cadeira de estratégia, ou seja, não está lá no grupo que decide as informações ou que decide o destino da empresa. Qual a chance de ter alguma ação, alguma mudança? Isso vale para ESG também. Sim. Muita gente contratando, fazendo uma cadeira de ESG dentro da empresa, mas não dá verba, não dá estrutura, não dá nada e não chega a lugar nenhum. Eu ainda acho que tem muito disso hoje. Ainda não dá para mentir, tem muito disso hoje. Mas eu acho que tem empresas que estão se descolando disso e entendendo que tanto ESG ou embaixo da pauta de social, de diversidade, todas as pautas que nós temos discutido muito, não dá para desatrelar. Porque à medida que você desatrela isso da estratégia do negócio, você está ocupando um caminho muito esquisito. Vou dar um exemplo, obviamente não vou citar o nome da empresa, isso faz acho que uns 2, 3 anos, uma empresa nos procurou e falou assim, eu quero fazer um projeto para as mulheres. E eu tenho R$200 mil para fazer o projeto, o número é real. E eu tenho R$2 milhões para fazer a campanha para divulgar o projeto. Então. Complicado, né? E aí a gente falou, olha, a gente não trabalha assim, a gente precisa entender qual é o recurso que você tem para o projeto. Nós trabalhamos aqui nos nossos projetos que a gente desenvolve para as grandes empresas, a gente tem uma lógica aqui. O recurso tem que ser majoritariamente para usar para as mulheres e não para divulgar o projeto. Eles ficaram bem bravos com a gente na época, nós não fechamos o projeto com eles, mas eles fecharam o projeto com uma outra organização social. E assim, 2, 3 anos atrás, ainda tem gente que tem esse raciocínio. Ou seja, dá 200 mil para impactar a vida das mulheres e dá 2 milhões para fazer comunicação daquele projeto que você deu 200 mil. Não faz muito sentido. Realmente. Né? Não é uma coisa bacana. Mas a gente ainda vê situações como essa. Ainda vê empresas ainda olhando mais para a comunicação do que efetivamente para a realização. Tive um outro exemplo também de uma empresa que veio me procurar um tempo atrás, falou, a gente quer fazer uma divulgação, quer fazer uma campanha que nós somos uma empresa amiga das mulheres. Super bacana. Falei, legal. Time de marketing, time de comunicação dessa empresa, super bacana. E aí eu falei para eles, posso fazer umas perguntas para vocês? Pode. Quantas mulheres têm cargo de liderança? Qual o nível de retenção de mulheres pós-licença maternidade? Vocês têm diferença salarial entre homens e mulheres nas mesmas posições? Quantas pessoas negras ocupam cargos de liderança na sua empresa? Vocês imaginam as respostas? Eu imagino.
Vocês imaginam? Eu imagino, é bem fácil imaginar a resposta. Lembra do grilo? Cri, cri. E aí eu falei, gente, se as respostas são ruins, vocês têm que voltar, fazer lição de casa primeiro. Vai fazer uma lição de casa. Se a sua empresa internamente não tem respostas boas para essas perguntas, e tem N outras perguntas, vocês precisam primeiro trabalhar internamente para ver o que vocês precisam fazer, para depois vocês falarem para o mercado, olha, eu sou uma empresa amiga das mulheres, eu sou uma empresa que prezo pela diversidade. Então, a gente ainda vê essas incoerências hoje em dia. Não é um processo fácil, a gente tem tentado educar. Às vezes na maioria das vezes, a gente tenta educar da melhor forma, mas às vezes a vergonha educativa é necessária para mostrar. Mas eu acho que a gente tem encaminhado, eu sou otimista, eu acho que a gente tem encaminhado. As empresas têm entendido que a estratégia do negócio tem que estar ligada à pauta de ESG. Não adianta você colocar uma cadeirinha ali ou colocar uma pessoa e achar que, toda vez que falarem de ESG, fala com aquela pessoa ali que ela vai resolver. Não, ela tem que estar na estratégia do negócio, tem que estar nos objetivos estratégicos, tem que estar conectada com a estratégia do negócio, senão não funciona, né? Não, concordo. E até uma adendo eu vou colocar aqui, né? Pensando aqui, você tem uma rede cheia de mulheres ali que são empreendedoras, elas consomem muita coisa. Então, deixa eu entender, tem um grupo de mulheres aqui que tem um negócio de gastronomia, algumas na área de serviço, algumas na área de música, que eu tive alguns contatos nesse nível. Elas vão consumir. Se eu vendo para essas mulheres e ajudo elas a aumentarem a renda dela, naturalmente, por consequência, eu aumento a minha. E como eu gerei um impacto na vida delas, fica ancorado na cabeça dela a minha marca. Sim. Então, parece tão óbvio. Por favor, cara, né? Parece tão... É matemática. É matemática. E tem uma coisa bem importante que eu falo muito para as grandes empresas. Olhar pela perspectiva do consumo, pela perspectiva econômica, nós somos 52% de mulheres. O Brasil é composto 52% por mulheres e 56% por pessoas negras. Qual sentido faz as empresas não olharem para isso como sendo uma questão econômica? Não faz sentido. Eu fiz um post, acho que há uns 4 anos atrás, que foi um post até que viralizou. E eu brincava sobre inovação. Nesse post, foi um post super bobo que eu fiz no LinkedIn. Eu achava que era super bobo. E eu falava que empresas inovadoras não eram empresas que tinham puffs coloridos, escorregador, piscina de bolinha, nem geladeira de cerveja. Para mim, as empresas inovadoras eram as empresas mais diversas e que tinham um ambiente mais diverso, porque um ambiente mais diverso é onde tem a possibilidade de surgir mais inovação. E para você ter um ambiente diverso, tem que ter de A a Z, do topo à base da sua empresa. Exatamente. Então não adianta você ter uma empresa no C-Level, como eu já fiz palestra ano passado para uma empresa que no C-Level eram 10 homens. Se você pegasse o currículo de cada um, era um copiar-colar. Eram todos de classe média alta, que estudaram em faculdade de primeira linha e que fizeram um MBA fora e falavam inglês fluente. Então, assim, qual é a chance, numa reunião, dessas pessoas criarem alguma inovação para o público deles, dos produtos deles, que não era o público que estava ali decidindo as coisas? Então, inovação também tem a ver com diversidade, também tem a ver com inclusão, economia tem a ver com diversidade, assim como justiça social. Parece muito óbvio para a gente, mas não é óbvio para as pessoas que você tem que conectar as 3 coisas. Uma empresa, a inovação surge do conflito. Como é que você vai ter conflito se você tem as mesmas pessoas e a mesma composição dentro da sua empresa? Você tem que ter pessoas diversas, e eu estou falando de diversidade, eu falo num aspecto mais amplo, é gênero, raça, origem, orientação sexual, né? Tem uma série de questões aí envolvidas, e você precisa ter essa representatividade, não só porque é bacana, não só para aparecer na foto do banco de imagem, mas ter essa representatividade de verdade. Quando você olha os maiores especialistas em inovação, você olha que eles falam assim, ó, toda inovação surge de briga, de conflito, não conflito ruim, mas surge de discussões. Então você precisa de ter gente das mais diversas origens e discussões ali para você conseguir surgir o debate. Mas é difícil. É difícil. É difícil. E até adicionando, se o conflito não gera mudança, foi só gritaria. Foi só gritaria, não faz sentido. E agora falando até de mudança, agora a gente tem que fazer um link aqui bem legal. Uma menina de Diadema que se torna a capa da Forbes. Ave Maria, Esse olha! episódio você precisa falar como foi isso aí pra você. Foi uma loucura.
Foi assim, eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. Eu não sabia, né? O pessoal da Forbes me procurou, falou: a gente vai fazer a edição de novembro, a gente está trazendo várias pessoas. É uma edição novembro, né? O mês da consciência negra. Vamos falar sobre diversidade, sobre mulheres. Claro, a gente está fazendo uma capa e a gente vai pegar várias pessoas. O que na minha cabeça ficou? Que a capa iam ser várias pessoas, não ia ser eu, né? Óbvio, eu fui tirar as fotos, fiquei super feliz, achei super bacana. A Forbes tem toda uma questão, né, de negócios, é bem bacana. Eu lembro que os fotógrafos e a equipe que foi lá, o diretor de arte, falou: vai ser bem legal essa capa, tudo mais. Mas eu não sabia como é que ela ia ser. Eu soube da capa no dia que uma pessoa de manhã, às 6 da manhã, quando a capa foi divulgada, me mandou pelo inbox do meu Instagram. Falando assim, e eu fiquei louca, eu falei, gente, o que é isso? Eu tô na capa, e a minha cara enorme, a capa inteira. E aí aquele dia, aquela semana foi uma loucura. E assim, tive vários sentimentos, né? Eu nasci no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, de pai e mãe semi-analfabetos. Assim, morei numa casa de taipas até os 4 anos de idade, quando meus pais, graças a Deus, tiveram uma ideia que eu não consigo imaginar hoje como é que eles fizeram isso, resolveram sair de Alagoas para vir morar em São Paulo para tentar uma vida melhor, porque lá a gente passava fome, né? E era uma situação bastante difícil, sem romantizar a desigualdade. Então, quando você se olha ali na capa de uma revista super importante, vem um misto de sentimentos. Na época eu chorei bastante, né? Porque eu falei, gente, aquela Aninha lá que ficava catando calango lá, que eu brinco, a gente brinca na nossa família, a gente fala isso. Catando calango lá na capa da Forbes. Então vem um monte de sentimentos. Eu nunca trabalhei, nunca fiz as coisas para estar em capa de lugar nenhum, para estar nesses lugares. Nunca foi essa a minha motivação. A minha motivação sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas. Mas esse reconhecimento é muito importante. E eu fiquei muito feliz, assim, e recebi mensagens de tudo quanto é lugar, do Brasil, do mundo, de gente que eu conheço, falando o quanto aquela capa foi simbólica. E recebi críticas também, né, do tipo, ai, como uma empreendedora social tá na capa da Forbes, ou seja, do tipo, ai, como assim, né? E eu aceitei também as críticas, assim como teve crítica, mas você não é negra o suficiente, você não tem... Gente, vocês não têm noção. Você não é negro o suficiente. Juro, eu ouvi isso, assim. Você é uma negra de pele clara, e eu tenho muita clareza que ser uma pessoa de parda, né, que é o que eu sou, de ter cabelo crespo, de ter todos os marcadores, né, da origem, eu sei que eu tive outros privilégios que uma pessoa retinta não tem. E isso para mim está muito claro. E eu continuo lutando por isso, mas eu tive de tudo. Óbvio que a grande maioria foi muito bacana, mas tive também essas críticas. Como assim, uma ativista, né, na capa da Forbes? Como assim, uma mulher que não é retinta na capa da Forbes? Ouvi várias coisas, mas eu tomei para mim o que era mais importante. Era importante eu estar ali, foi importante para a causa, deu muita visibilidade ao que eu faço. Gente que não conhecia a rede, que não conhecia a causa, passou a conhecer, e para mim isso é o mais importante. Eu recebi as mensagens das mulheres que são impactadas pela rede, falarem assim, fiquei tão feliz, mostrei para minha família que eu faço parte da rede e que você está na capa. Então, assim, eu levo mais por esse lado. Não trabalho para isso, né? Não trabalho para isso, mas eu acho que é bem importante para a gente conseguir fortalecer o que a gente faz. Foi doido isso, esse dia foi doido. Assim, você tem um time-lapse reverso, assim, de você hoje, voltando até o seu começo, olhando para trás, assim, puxa, o caminho que eu trilhei, né? Mas também a inveja alheia, ela dá ibope pra gente, né? Dá, o hater. É porque a pessoa, depois as outras pessoas estão ouvindo você falando, elas vão querer ler a matéria, vão querer comprar a revista. Então tá ótimo. Assim, quem vê close não vê corre, gente. Assim, as pessoas não sabem o que a gente passou para chegar até ali. Exatamente. Ninguém sabe. Eu falo muito, assim...
Não gosto dessa coisa de, ai, que tristeza, a pobreza, mas foi a minha situação. Sim. Eu lembro de episódios muito duros da minha infância, de ter que pedir comida para os vizinhos. Isso era muito triste, assim. E as pessoas não sabem dessas coisas, né? Elas veem hoje e criticam hoje. Eu tenho vários haters nas redes sociais, alguns de estimação, que vão lá e brigam e falam: você é ridícula, defender diversidade. Tá tudo certo. Eu aprendi a lidar com eles e vamos em frente. Vida que segue. Mas Vamos trabalhar, né? sabe qual o ponto aqui também? Quando você ouve uma história triste de alguém que passou fome, passou dificuldade, você que tá ouvindo sente uma angústia. Sim. E aí, tem pessoas que nunca passaram por nada disso. E aí, quando começam a sentir essa angústia, não gostam. Falam, pô, não fala isso não. Acho que isso aí você tá se fazendo de vítima. Não é tão ruim assim a vida. Então, é complicado isso mesmo. Porque assim, você não tá mentindo, é a realidade. E muita gente que é alheia à realidade, que não fez parte disso, não quer fazer parte, não quer saber que existe. Porque se Sim. ela sabe que existe, e ela entende que alguém tem que fazer alguma coisa, e eu sou alguém, eu tenho que fazer alguma coisa, Bom ponto. ixi, não é um problema, vamos envolver com isso aí não. Vamos fingir que não existe? Eu não quero fazer parte disso. E tem um outro público também, que é o público que gosta da jornada do herói ou da jornada da heroína, Sim. né? Que gosta de criar símbolos e falar assim, ó, se a Ana venceu, por que você não vence? E eu tenho muita preocupação com isso. Por isso que eu falo que a gente não deve romantizar a desigualdade. Porque as pessoas adoram isso. Você vê nas redes sociais, as pessoas adoram romantizar. Essa semana eu estava vendo nas redes sociais uma pessoa falando: ai, que legal, a menina estudou sem livro nenhum, a mãe faxineira, e ela conseguiu passar em medicina. Gente, para de ficar romantizando Não é essas legal, não. histórias, isso Legal não é não. legal. Isso não é A legal. menina não teve acesso, não dá para falar sobre isso. Eu não gostaria de ter passado pelo que eu passei, eu queria ter tido condição, ter só estudado, não ter trabalhado desde cedo, não ter passado necessidade desde cedo. Esse deveria ser o normal para todos. E aí, quando eu falo nas redes sociais, aí os haters adoram. Quando eu falo que não existe meritocracia num país de desigualdade, as pessoas piram, né? Elas enlouquecem. Eu falo, fala de meritocracia na Noruega, na Suécia, onde as pessoas têm a mesma condição, onde elas nascem, têm educação, têm casa para morar, têm comida e têm acesso ao básico para a dignidade. No Brasil, a gente não tem. Então, não fala de meritocracia. E aí as pessoas adoram usar essas histórias de jornada da heroína, de jornada do herói, para legitimar a meritocracia. Não, pelo amor de Deus, vamos falar de combater desigualdade, que eu acho que isso é mais importante. Não, e aqui mesmo eu já bati na meritocracia. Isso aí não existe. Porque em condições iguais, aí beleza. Vai falar com os meus haters nas redes sociais. Eu vou colocar você lá. Mas é bom, porque dá mais engajamento, né? Aparecem mais pessoas. Mas assim, a meritocracia só existe em condições iguais. Sim, É a mesma coisa de a gente competir numa corrida. Eu vou de bicicleta, você vai de carro. sim, Não, a corrida é justa, o mesmo trajeto para os dois. Mas eu tô de bicicleta. sim. Então, não existe. Os dois de bicicleta, beleza. Os dois de carro, com carros iguais, beleza. Aí é muito do mérito de cada um saber pilotar ou não. Vou usar esse seu exemplo para os meus haters, tá? Quando eu falar de meritocracia, eu vou usar. É. Eu uso vários outros, mas não adianta, eles continuam brigando. Eles gostam, eles gostam. Eles gostam. Uma pergunta, assim, que você construiu toda uma trajetória, acertou, errou, quer dizer, a gente mais erra do que acerta, mas os erros servem para nos colocar no caminho certo. Você já impactou milhares de mulheres e tem hoje cadeira e posições estratégicas que tem como objetivo gerar mais impacto. A pergunta que sempre ficou, e às vezes a gente precisa de uma resposta para você, empresas no mercado corporativo. Ana, conhecimento tem valor. Muito valor. E a gente precisa aprender, nós a nos valorizar e o mercado a valorizar o conhecimento. Quando uma pessoa me contrata para falar 1 hora, para fazer uma palestra, ela não está me contratando aquela 1 hora só. Ela está contratando os 20 anos de estudo, 2 faculdades, 3 pós-graduações e inúmeras horas que eu despendo para aprender e para estudar sobre a minha temática. A gente tem um problema aqui de falar sobre conhecimento como se ele não fosse valorizado.
E é uma discussão muito forte, a gente precisa aprender a valorizar o conhecimento. Uma pessoa que vai estar lá 1 hora, ela vai estar lá disponibilizando não só aquela 1 hora, ela vai estar disponibilizando todo aquele histórico que ela teve e todos aqueles perrengues e todo aquele conhecimento para repassar para as outras pessoas. Isso é um embate diário, Sérgio, porque é muito difícil, especialmente para as empresas, valorizarem o conhecimento. Você vê empresas assim, investindo 2 milhões num evento e não querendo pagar cachê para os palestrantes ou para os participantes, para as pessoas que vão ali doar o seu tempo, ou dar o seu tempo. Eu tenho batido muito nessa tecla, especialmente para as mulheres, porque nós precisamos valorizar o tempo delas. Nós mulheres, e aí é um ponto importante, a gente tem uma jornada, muitas vezes, muito maior do que os homens. A gente vive numa sociedade racista e machista. Então, as mulheres, 80% do trabalho do cuidado no Brasil e no mundo é feito por mulheres. E esse trabalho do cuidado, que é cuidar dos filhos, da família, da casa, dos idosos e dos doentes, é um trabalho que não é remunerado, não é valorizado e não é compartilhado. Então, a gente precisa valorizar o restante do trabalho dessa mulher. Então, por isso que eu tenho batido muito na tecla. Valorizem o conhecimento é essencial. Se você está chamando alguém para poder falar sobre alguma coisa, pague por essa pessoa para falar sobre isso, porque ela estudou, ela teve tempo, ela se dedicou para poder estar ali à disposição naquela 1 hora. Então, você não tem a pessoa ali a 1 hora, você tem a pessoa 20 anos, 15 anos, 10 anos de experiência. Bora valorizar o conhecimento das pessoas, né? Recado dado. Adorei. Ana, tá indo pro final do episódio agora. Agradecer muito, muito mesmo a sua participação aqui. E eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, por favor. Para aquela câmera. Não, a câmera da Ana. Eu acho que uma mensagem muito importante que eu tenho falado muito é que, assim, quando uma mulher dá certo, ela não investe em coisas para ela não investe em melhorar a imagem dela, não investe em coisas pessoais. Quando uma mulher dá certo, ela investe em melhorar a educação dos filhos, ela investe em melhorar o bem-estar da família, ela investe em melhorar a comunidade no entorno dela e quando ela emprega outras mulheres, criando um círculo de prosperidade. Eu tenho falado sobre isso há mais de 10 anos. Quando você ajuda uma mulher, e isso não é ser contra os homens, você está ajudando uma comunidade toda. Por isso que boa parte dos programas sociais do Brasil e do mundo olham para a mulher como sendo a responsável do programa social. E é por isso que eu tenho falado muito e batido muito nessa tecla. Quando a gente ajuda a mulher, a gente ajuda a sociedade como um todo. E vou fazer esse mesmo pedido, esse chamado para todos vocês que estão aqui. Bora ajudar as mulheres, porque elas vão fazer a transformação que a gente precisa nesse mundo. Só para fechar, então, a última parte. Como uma mulher consegue chegar na Rede Mulher Empreendedora? Muito simples, em todos os canais das redes sociais, Rede Mulher Empreendedora, no nosso site, que é rme.net.br, você tem lá como se cadastrar, como fazer parte, e você tem acesso a todo esse universo de conteúdo, tudo gratuito, curso, palestra, mentoria, os programas, as ações que a gente faz. E para quem quiser ajudar as empresas, como a gente falou aqui, aliados@rme.net.br e procura a gente. Maravilha, é isso. Então, você já viu como é que faz para se conectar com a RME, tanto você que quer ajudar, como você que quer participar e se desenvolver. Lembrando que eu falei aqui é muito importante. Se você é uma grande empresa, entenda qual é o seu público que está consumindo. São mulheres? Tem que entender isso. Se a maioria é mulher, o que você tem que fazer? Ajudar as mulheres a ter uma renda maior para consumir mais de você. Então, Ana, muito obrigado, de novo, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado também. Como sempre. Esse foi um episódio maravilhoso. Eu adorei o papo, gente, vocês foram ótimos, adorei. Vale uma provocação, uma conversa para falar sobre tudo que dá errado na jornada empreendedora. Gente, eu já fiz uma lista disso, podemos fazer um programa só sobre isso, e eu conto com a maior tranquilidade. Obrigado mais uma vez. Imagina, uma delícia. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Genial. Se você gostou, curta, comente e, por favor, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Além de também assistir os episódios anteriores. Grande abraço e até a próxima. Uhul!